Continuando o nosso estudo, vamos considerar agora alguns textos que são muito usados para combater aquilo que eu estou me propondo a ensinar, que a lei ainda continua válida. A lei dietéticas continuam válidas. Normalmente é muito lembrado Romanos capítulo 14, 1 Coríntios 8, de 1 a 13 e 1 Coríntios 10, de 23 a 32. São textos em que aparecem algumas polêmicas sobre alimentação e nós vamos estudar o que é que deveria estar acontecendo na época, né? Em Romanos, né, Paulo chega a dizer assim que um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. E depois um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem formada, bem definida na sua própria mente. Então dá uma sensação que Paulo está falando assim, olha gente, cada um faz do jeito que achar melhor, faz de acordo com a sua consciência, um faz de um jeito, um quer guardar o sábado guarda, o outro não quer não guarda, um quer comer carne de porco come, outro não quer comer carne de porco não come, não vão brigar por causa disso, etc e tal. E não me parece isso um raciocínio correto. Eu vou tentar esclarecer isso. Veja bem, a única vez que a Bíblia fala essa situação das pessoas fazendo aquilo que elas achavam melhor, está no livro de Juízes, capítulo 17, né, que diz que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava mais reto. E essa frase aparece no meio de uma história onde que tem o Mica, que é um senhor lá, que ele resolve alugar para ele um sacerdote, um levita, para que ele pudesse ser o sacerdote dele. Ele acaba fazendo vários ídolos e dá uma confusão danada. Então, eu não creio que esse era o pensamento de Paulo, que cada um que deveria decidir o que achasse melhor. Vamos estudar então o que será que Paulo estava querendo dizer, né? Primeiro que Paulo, ele fala ele falou assim, acolheu que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Então a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, será que a Torá, a lei do Senhor, é opinião de alguém, é lei de homens ou opinião de alguém? Ou a Torá é santa, o mandamento é puro e bom, como Paulo fala no Novo Testamento, né? Então, eu acredito que a lei do Senhor é um padrão que deve ser seguido e não algo que que está podendo ser discutido, que sim ou que não. Então, não acho que é isso que estava acontecendo. Vamos analisar melhor o contexto, né? Roma, naquela época, deixa eu procurar aqui, ó. Em Roma, haviam... Peraí, antes de eu falar sobre Roma, eu vou falar uma coisa. Pelos nomes que está citado no final do livro de Romanos, pelas saudações finais, a gente pode perceber que pelo menos um terço das pessoas a quem é dirigida essa carta, aos romanos, são de judeus de nascimento. Tem até, inclusive, gente da família de Paulo ali incluída no texto. Então, pelos nomes, a gente deduz que um terço são judeus de nascimento. E os outros 2/3 são pessoas que estavam no processo de conversão, estavam estudando, né, a lei do Senhor, estudando o judaísmo, vamos dizer assim. E então, essas pessoas deveriam estar, inclusive, debaixo da liderança daqueles que eram judeus, porque os judeus já conheciam a Torá. Né? Outra coisa que tem que levar em consideração é que não existia Novo Testamento na época, não existia, essa parte do livro da Bíblia aqui, o fechamento do Novo Testamento aconteceu bem mais tarde, muito mais tarde mesmo, né? Então, em Roma, como é que era o ambiente em Roma? Em Roma existiam mais de 400 templos. E nesses templos, eles ofereciam sacrifício aos deuses, para apaziguar os deuses. Existiam vários sacrifícios. E, obviamente, existia uma oferta de carne nos açougues bastante volumosa, né? Nas épocas de festivas, principalmente, né? Época dos aniversários, dos Césares. Eles é que comemoravam o aniversário e faziam festas em homenagem a eles mesmos e faziam sacrifícios aos deuses para apaziguá-los, para
acalmar os deuses. Então, existiam mais de 400 açougues, né? Templos, desculpa, e vários açougues também. Então, era mais ou menos, naquela época, haviam alguns rabinos também, esse é um fator histórico na literatura rabínica, a gente pode ver isso, que ensinavam que se um animal limpo, como um cordeiro, por exemplo, um boi, fosse oferecido a um ídolo, isso automaticamente tornaria aquela carne imunda, tá? Ela já não seria própria para o consumo. De acordo com a enciclopédia judaica, eles falam assim, no caso de uma oferta idólatra, a lei é ainda mais restritiva, não se poderia comer, né? Havia também a orientação rabínica de não se comprar nas tendas onde haviam guirlandas, aquela coisa redondinha que coloca assim, que é um símbolo pagão, que elas estavam enfeitadas em homenagem aos Césares, em homenagem aos deuses, então que não se comprasse carne nesses dias. Então, nisso que Paulo fala, não faz diferença entre dia e dia. Quando era dia de festa, no mercado teria carne, certamente teria passado por um sacrifício, seria carne que foi sacrificada a ídolos. Então, as pessoas se sentiam um pouco à vontade, se sentiam incomodadas de comer uma carne que elas sabiam que tinha sido consagrada a um ídolo, né? Então, por isso que Paulo fala lá em Coríntios para não perguntar nada, e no mercado não perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém te avisasse, essa carne aí foi uma carne consagrada a um ídolo, então você se absteria de comer essa carne pela consciência do outro, porque o outro ainda era frágil. Vamos dizer o seguinte, se você não participa de um ritual de consagração de animal e a matança daquele animal em reverência a um Deus, se você não toma parte nisso, você apenas comeu aquela carne, você não compactuou de nenhuma forma com o que aconteceu, você está livre. Essa é a posição de Paulo. Ele fala, ele tem para ele que nenhuma coisa é imunda por si mesma. Quer dizer, se um cordeirinho ele foi sacrificado para um ídolo, ele em si não é imundo. Mas se você participa da cerimônia de consagração daquele cordeirinho para um Deus, aí você já está entrando em outro território. Vamos lembrar que no Velho Testamento, né, há duas situações em que a comida está bem associada ao endemoniamento e a situações assim bastante ruins. Uma delas é o próprio bezerro de ouro, né? Que o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Isso que está escrito lá na Bíblia, está escrito isso, em Êxodo, capítulo 32, 6. Então, quer dizer, ele se assenta, ele come, bebe, come uma coisa que está vinculada a uma adoração, e você pode saber que dali ele sai carregado, ele não sai solto não, ele já sai com consequência. Outra história muito interessante na Bíblia seria a história também de que Balaão, que estava tentando amaldiçoar o povo, não consegue, mas de repente o próprio povo se amaldiçoa, porque, como está dizendo aqui, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Quer dizer, come e inclina-se aos deuses. Olha a relação entre comer e se inclinar aos deuses e se unir a Baal Peor, a prostituição mesmo, e essa união que é uma forma de prostituição, idolatria é uma forma de prostituição. Então, realmente, está, inclusive, nas recomendações que Tiago dá, que é, inclusive, outro texto que é muito citado, como se fosse, assim, contrário ao ensino que eu estou dando, em Atos dos Apóstolos, as considerações, há uma discussão, porque Pedro e Paulo e Barnabé conversam, eles estão pregando para os gentios, tem várias pessoas se convertendo,
Pedro também quer saber qual que é a forma correta, porque ele também pregava às nações, aos gentios. E Tiago, há uma discussão sobre como ia fazer para uma pessoa que não era um judeu que quisesse aceitar a fé no Messias, que quisesse aceitar a fé em Jesus. Para os discípulos de Jesus, que eram todos judeus, eles achavam que somente os judeus, talvez no primeiro momento, exatamente porque o Messias veio para os seus, né? Então, quase que Jesus seria exclusivo deles. E eles estavam estranhando que outras pessoas, outros povos quisessem aceitar a mesma fé, né? E eles estavam querendo conversar como é que eles iam administrar isso. E aí, Tiago, ele disse o seguinte: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentro dos gentios se convertem a Deus, né? Aqueles que estão vendo, vamos devagar com eles. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, quer dizer, nada de participar de culto a ídolo, bem como das relações sexuais ilícitas, né, que tem uma lista lá em Levítico 18, né, relação com animal, homem com animal, coisas, vários tipos de relação que são relações sexuais ilícitas, eles devem parar de fazer isso, né, e carne de animais sufocados, que era um método de matança para ídolo também, e do sangue, quer dizer, do assassinato. E assim, e as pessoas muitas vezes imaginam que esses 4 itens são a única coisa que uma pessoa que não nasceu o judeu, de sangue judeu, deve guardar, que Tiago estivesse falando isso, mas não, Tiago continua. E ele diz assim: porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Então, o que Tiago recomenda é o seguinte, gente, vamos devagar. O cara tá vindo, ele tá todo atrapalhado, a vida dele é toda desorganizada, mas vamos fazer o seguinte, vamos conversar com ele, combinar o seguinte: para de participar de culto a ídolo, para de relações sexuais ilícitas, limpa sua mão de sangue, para de matar as pessoas e começa a frequentar todo o Shabat, todo sábado você vem, que nós vamos te ensinando a lei do Senhor e esse processo de purificação vai começar a acontecer. Então, eu não creio que, né, nem Coríntios, nem Romanos 14, nem Atos capítulo 15, nenhum deles é um texto que valida a se considerar a lei como tendo se tornado obsoleta, né? Quando a gente lê no livro de Hebreus que a lei se torna obsoleta, só vai se tornar obsoleta quando a gente estiver realmente num outro momento em que ninguém mais vai precisar de ensinar seu irmão para temer a Deus, que é essa nova aliança que Jeremias fala, Jeremias capítulo 31. Eu acho que agora eu já estou alongando muito, né? Já estou até saindo do tema da alimentação, então eu quero agradecer a vocês a participação e terminamos mais uma etapa dessa nossa série. Obrigada.